Quero cumprimentar cada um dos telespectadores do programa Valores da Nossa Terra, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na Vale TV. O nosso programa, como já anunciamos inúmeras vezes, ele tem por objetivo colher os fatos, as histórias daqueles homens e mulheres que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da região em qualquer uma das áreas que são caras, que são importantes para nós todos. Para o programa de hoje, nós resolvemos trazer um advogado de renome com atuação nacional, pertencente aos quadros do ACVEC Advogados, que é o Dr. Marcelo Aren. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Antônio. Agradeço a oportunidade de estar aí mais uma vez trocando uma ideia sobre as questões jurídicas. E já assisti alguns programas anteriores aí, vi que bastante gente de relevo da comunidade esteve aí, então me sinto numa missão árdua aí de tentar, pelo menos, chegar perto do que já foi apresentado. Ok. Então, como o senhor se sentiu desafiado, então nós vamos também daqui aceitar o desafio, E vamos então começar a nossa conversa. Como advogado, qual foi a sua impressão, como é que recebeu e vivenciou toda a gama de problema que adveio com a nossa crise aqui do Covid-19? Como é que você, digamos, se viu inserido nesse contexto e como é que tem, digamos, se conduzido aí? Foram diversas frentes que nós fomos abalados aí. Tanto na questão física dos processos mesmo, com o fechamento dos fóruns, com a alta demanda de clientes que tinham dúvidas de todos os lados, questões tributárias, trabalhistas, contratos. Então, nós nos vimos numa numa situação nunca antes experimentada, Nós tivemos que buscar fontes que nós não tínhamos, não sabíamos como reagir, e fomos aprendendo aí durante esse tempo, Até chegar no momento agora de mais tranquilidade. Mas dentro dessas frentes aí, dessas problemáticas todas que nós tivemos, talvez no dia a dia do advogado, o maior problema enfrentado foi justamente o fechamento dos fóruns, Essa inacessibilidade ao Poder Judiciário, que agora está combinando numa digitalização dos processos, ou seja, uma transformação entre o físico e o digital. As demandas trabalhistas também, por causa da questão do home office, chamado home office. A questão de contratos também, e no meio disso tudo também a criação da LGPD, que é a Lei Geral de Dados. Então, foi um momento bem complicado aí, mas que nós estamos conseguindo agora nos reestabelecermos e conseguindo ajudar também os clientes a se posicionar nessa nova realidade. Eu até me permito, doutor Marcelo, compartilhar aqui com os telespectadores, Eu também vivenciei essa realidade sob certo aspecto, E uma das questões assim que me chamou muita atenção é que da noite para o dia, toda aquela realidade dentro do qual a gente estava inserida, ela foi infirmada, ela foi, digamos assim, colocada em discussão. Ou seja, todas as nossas seguranças, as nossas salvaguardas, de um dia para o outro, estavam em questionamento. Então, o que aconteceu? E nós nos vimos imersos também num contexto de aprendizado. Inclusive, para o próprio advogado era um aprendizado. Os clientes com a dúvida e o advogado com o aprendizado. Naquela quadra histórica ali, muitas das decisões que foram pensadas e implementadas, elas foram, sob certo aspecto, até transitórias também, porque não se tinha claro ainda para onde é que estávamos caminhando e de que forma poderíamos ali ter as salvaguardas, as seguranças que nós almejávamos. E de modo que, naquele contexto também, eu percebi, doutor Marcelo, que o advogado, a figura do advogado, o advogado aquele preparado, que é uma referência, ele acabou sendo muito importante porque a instabilidade que estava nos processos, falo processo aquele empresarial de negócio,
acabou, sob certo aspecto, sendo, digamos assim, temperado pela tranquilidade, pela experiência do advogado. É isso que você sentiu também? Ou seja, o advogado, naquela quadra histórica ali, passou a ter repaginada, né, aquela sua imagem que estava um pouco desgastada. Você percebeu isso também? Sem dúvida, eu acho que sim. Eu até conversava com algumas pessoas, né, e muitos foram obrigados a parar de trabalhar, não conseguiam vender, tinham... E aí todo mundo me perguntava como é que estão as coisas. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na vida, né? Acho que talvez foi um momento que as pessoas precisaram buscar um auxílio de segurança, né, de conseguir entender melhor como fazer naquela novidade toda que se colocava ali. E também sempre algum receio de estar descumprindo alguma lei, alguma coisa. Então, o advogado voltou a ser aquela pessoa que passa uma segurança a mais, né? Que não é, até pela advocacia que a gente pratica hoje, que há muito tempo já não é aquela advocacia que deixa para levar ao processo judicial, aos fóruns. Nós já fazemos uma advocacia preventiva há bastante tempo, mas, de qualquer forma, com certeza nós nos colocamos novamente num patamar de auxiliar, de ajudar e de garantir uma segurança, né? Não de ser aquela pessoa que tu precisa contratar quando está lá já no processo judicial, mas não, uma pessoa que pode consultar, que pode lhe fornecer mais informações, segurança, né? Isso. Aquele estado de coisas que então nós nos vimos inseridos a partir de março de 2020, né? Ele, sob certo aspecto, ele desafiou a advocacia, né? Ele desafiou o processo. E como a advocacia ela acontece num contexto em que diversos atores, né, precisam atuar dentro das suas competências para que, né, o desenlace, né, das questões jurídicas ocorra com segurança e satisfatoriedade, né, qual foi, assim, ou foram os grandes desafios que ficam para a advocacia, que no seu sentido, assim, desse estado de coisa, o que não ficou ainda bem acertado e o que precisa ser ajustado? Temos ainda diversos problemas aí que precisam ser repostos, né? Na verdade, todos esses problemas criados, a justiça ela é sempre um pouco atrasada, né? Em relação a tudo que acontece no momento, ela se move de uma forma sempre mais lenta, né? E, com certeza, essa gama de problemas que foram criados, elas não refletem sempre no mesmo instante, né? Uhum. Isso, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, é que nós vamos tomar conhecimento de como alguns tribunais vão reagir a determinadas leis que foram feitas às pressas, se essas leis foram válidas, se elas não foram. O que nós podemos fazer nesse momento é sempre tentar garantir a melhor observância daquela lei, daquela situação, mas o que efetivamente vai se dar no futuro ainda é cedo, né? Nós não temos ainda uma noção completa, até porque sabemos que, às vezes, uma lei acaba vigendo aí por 10, 15 anos e depois é declarada inconstitucional, um decreto cai. Então, falta uma segurança jurídica no país ainda, né? Isso é unânime. Então, só o futuro vai nos dizer aí o que efetivamente valeu, o que não valeu, o que foi bem feito, o que não foi. Então, é um aprendizado longo ainda. Isso. Eu tenho escutado, doutor Marcelo, algumas reclamações da advocacia dando conta de que, em regra, o processo, os procedimentos, eles advêm de uma lei federal, de lei, ou seja, é o Congresso Nacional que, para que o jogo aconteça dentro de regras, edita as regras, sendo o Código de Processo, né, ou os códigos de processos, o grande, digamos assim, balizador e condutor da atividade jurídica. Então me reclamam, né, e em alguns casos eu percebi até com alguma propriedade, que está existindo de parte de alguns atores, né, do jogo jurídico, né, um excesso de regulamentação fora do espaço legal, ou seja, tem muitos atos normativos que se pode até questionar que estão enveredando para um espaço que é de lei. Procede essa discussão mesmo? Sem dúvida, né? Qualquer pessoa que vive a advocacia aí já se deparou com, por exemplo, dando uma rápida explanação, o decreto ele serve para regulamentar a lei, né? Então, muitas vezes, um decreto acaba sendo editado para descumprir aquela lei, né, que não interessa ao Estado. Mudar o sentido. Mudar o sentido dela, exatamente. E como eu falei, a lentidão disso, até o momento em que se vai dizer que esse decreto, de fato, estava descumprindo uma lei, passaram-se 2, 3 anos, até mais.
E aí, então, durante esses 2, 3 anos, todo mundo viveu ali naquela ilicitude, deixou de receber valores ou deixou de poder realizar exatamente o que dizia a lei em razão de um decreto que não deveria estar suprimindo aquela lei. E isso, evidentemente, acontece nos âmbitos aí estadual, municipal. Nós temos visto bastante isso. A lentidão, a lentidão não como uma crítica, mas a lentidão normal, às vezes até da demora de um processo, sendo usado como instrumento de estados, municípios ou da própria União para descumprir leis. Né? Infelizmente, estamos postergar, vendo isso. né? Postergar, exatamente. Ou seja, o período de maturação de discussão ele se estende para além do mínimo razoável, né? Exatamente. E a justificativa sempre é essa de que está sendo, digamos assim, melhor digerido, vamos dizer assim, né? E durante este, digamos, estado de coisa que se precipita sobre a prestação de serviços com muito maior ênfase, com muito maior consequência, né? Porque a prestação de serviço ela é pessoas, né? E nós tivemos com a questão aqui da pandemia do Covid-19, né, digamos, a restrição da convivência ou da realização daqueles serviços que trazem ao redor deles um conjunto de pessoas, né? E na advocacia não foi diferente. Os meios digitais, eles passaram a ser mais usados ou, durante esse período? Como é que está sendo prestado o serviço no seu escritório? Ou seja, a tecnologia vem, impacta e fica. Eu acredito que foi o que quase todas as áreas sofreram, né? Como eu mencionei antes, o processo hoje ele já está se tornando um processo digital, ele é realizado, na verdade, como eu sou de uma formação mais recente, para mim o processo físico já não fazia muito sentido, né? Aquelas folhas todas e carregar, eu lembro que quando eu comecei a estagiar, eu carregava 200 processos numa caminhonete, e aquilo na época já não fazia sentido para mim. E hoje já havia toda a tecnologia para isso. Eu acho que a Justiça Federal, se não me engano, em 2009 já tinha processo eletrônico e a Justiça Estadual ainda não tinha. E agora começou essa implementação efetiva. Mas, de modo geral, não só os processos, também a relação com os clientes, por exemplo, as reuniões presenciais, elas deixaram de acontecer, né? Então, passou-se a usar totalmente as reuniões virtuais, as comunicações virtuais, toda a relação mudou, né? Acredito como em todas as áreas, aí, até a medicina, né? Já se permitiu esse uso de telemedicina aí, dentro das limitações, claro, mas, sem dúvida, já havia uma tecnologia posta que só tornou mais fácil de ser implementada, né? A pandemia veio, de fato, e nos obrigou a utilizar esse tipo de tecnologia. Os telespectadores sabem que, né, a tecnologia ela veio e se fez presente na nossa vida há muito tempo, já no sistema financeiro já tinha mudado a nossa rotina, né? Tendo nós, né, há longo tempo já realizado grande parte das atividades que eram próprias do banco, nós fazendo, desde recolher custas, fazer depósito, extrato, atendimento, já eram atividades que nós, né, clientes do banco, estávamos realizando, né? No judiciário tem uma peculiaridade que eu gostaria aqui de fazer uma reflexão que me preocupa bastante, né, que se é verdade, como diz o doutor Marcelo, que nós caminhamos para a digitalização da atividade, ou seja, a tecnologia veio ali para definitivamente modificar a forma com que a justiça é prestada, eu entendo, e aí eu peço até licença, né, para aqueles que pensam diferente, é que quando nós falamos de justiça, o processo todo ele não pode ser digitalizado, ou seja, ainda nós precisamos que em algum momento do processo, a pessoa humana, o homem ou a mulher, precisa ter contato com o direito e com a autoridade. Eu sou daqueles ainda que me permito, né, tergiversar no sentido de que eu não posso ter um processo judicial 100% eletrônico digital. Porque o produto, que é uma sentença, que é uma decisão, né, que resolve
uma disputa, uma questão qualquer, no meu modo de ver, pelo simbolismo da justiça, pelo que aquela decisão representa, ainda eu sou daqueles que entendo que em algum momento, que nós vamos precisar saber qual, né, aquele que recebe a decisão, seja para cumpri-la ou que veio buscá-la, junto com aquele que a profere, terão que ter um momento mágico, que eu chamo simbólico, para que a justiça seja sentida, percebida e, digamos assim, aceita e cumprida. Eu tenho alguma dificuldade de ver uma decisão judicial sendo expelida em algum quadrante deste Estado por um computador e que alguém vai colhê-la e cumpri-la, sabe? Eu ainda acho que nós precisaremos ter, e isso eu falo em relação a todas as atividades, hein? Nós vamos precisar, né, caminhar no sentido de como vamos humanizar aquilo que tende a ser eminentemente digital. Mas para continuarmos com esses debates, com essa conversa, né, nós vamos fazer um breve intervalo e prometemos voltar no segundo bloco, conversando aqui com o Dr. Marcelo Aren. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje tem o privilégio de contar com a presença do advogado Marcelo Aren. Doutor Marcelo, encerrávamos o bloco anterior, né, digamos assim, discutindo sobre essa necessidade de que essa forma digital de prestar o serviço, sobretudo em algumas áreas cujo simbolismo é muito forte, como é a da justiça, e por que não também da medicina, em algum momento dessa prestação de serviço, o contato presencial talvez seja aquele toque, aquele ponto que vai dar a qualidade final deste atendimento. Então, lhe perguntando, é isso também na sua impressão? Sem dúvida. Apesar de eu ser um entusiasta da inovação e pesquisar essa área, até esses tempos eu estava assistindo a um colega aí da área de inovação que teve uma fintech aí, que são as empresas financeiras de tecnologia, e ele estava comentando que ele esteve em um hospital e viu que as enfermeiras se deslocavam por dentro do hospital e perdiam muito tempo nesse deslocamento visitando um paciente por paciente. Então ele sugeriu que se colocasse uma câmera nos quartos e que essa enfermeira ficasse num quarto separado e tratando com os pacientes via webcam. Essa já é uma percepção que eu acho que talvez tenha sido exagerada, né? Porque justamente esse contato humano, quem já esteve no hospital, quem já foi paciente, ou os médicos que conhecem seus pacientes ali, que às vezes até procuram visando só um contato, né? Às vezes nem é a doença. Uma palavra de conforto. Exato. Sabem que a presença humana é essencial, né? Ela não pode ser substituída por uma webcam. Então, evidentemente, a crítica à inovação é essa, ela é excelente em diversos aspectos, mas não se pode perder o aspecto humano, né? A relação de contato, até pela questão da confiança, né? Não existe ainda uma confiança absoluta naquilo que vem através de uma tela, né? Então... Até para que os nossos telespectadores assim não compreendam mal, né? Eu e o Dr. Marcelo, como temos vínculo com a academia, quando nós falamos crítica, não é que estamos a desconstruir. Na verdade, quando nós falamos crítica, nós estamos falando daquilo que nós precisamos evoluir para que fique melhor ainda aquela alternativa que está ali. Então, quando nós falamos crítica, tenham presente todos vocês que se trata de reflexões construtivas que vêm para melhorar, não para desconstruir, né, como normalmente se fala. Mas na atividade jurídica, né, que foi impactada gravemente, então, vamos chamar assim, gravemente no sentido de profundamente, né, com essa precipitação daquilo que era um processo natural e que a gente vinha acompanhando como algo que iria levar um tempo ainda. Nós tivemos isso tudo antecipado. Sim. Como é que foi no seu dia a dia, assim, né, este impacto? E quais foram, assim, aquela questão que mais lhe chamou a atenção, né, essa precipitação?
Eu acho que o impacto justamente veio nessas novas tecnologias aí que se apresentaram, né? E talvez dos maiores impactos que nós tenhamos sofrido, até curiosamente, não seja só a questão da pandemia, né? Mas a questão que durante a pandemia ou mais ao final da pandemia acabou sendo implementada a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que também acabou pegando de surpresa todos os empresários aí, que não, talvez muito focados na questão da pandemia, acabaram não indo buscar mais informações sobre essa questão também, né? Então, além das questões gerais que a pandemia nos trouxe, que foi, por exemplo, o nosso escritório ele é voltado a atendimento às empresas, né? A área empresarial, alguma coisa do terceiro setor também. Então, nossas assistências são na área tributária, trabalhista, civil, contratos. E, sem dúvida, quem sofreu bastante foi nossa parte trabalhista, né, que teve um impacto gigantesco ali nas questões até da presencialidade do empregado. Então, mas ao que me parece, assim, além dessas que todo mundo também sofreu, também veio uma segunda onda, digamos assim, dessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Pegou todo mundo de surpresa e de uma hora para outra, inclusive agora já com a aplicação de sanções, né, por descumprimento. Então foram duas ondas aí que o pessoal tem buscado esse auxílio, né? Aproveitando aí que você colocou em perspectiva a Lei Geral de Proteção de Dados, né, vou me permitir até fazer uma reflexão, né, sobretudo para os empresários, né, que têm esse encargo hoje gravíssimo de cuidar daquilo que foi galgada a condição de patrimônio e patrimônio de terceiros, né? Veja que nós temos nas organizações, né, toda uma infraestrutura para cuidar do caixa, para cuidar do almoxarifado, das instalações, né, algumas dessas realidades coisas, outras patrimônio. E um dos grandes patrimônios que estava ali à nossa disposição, mas que nós nunca encaramos como tal, era o conjunto de dados, de informações dos nossos colaboradores, dos nossos clientes e fornecedores. Para nós, era somente um dado que vinculava um contrato ou um direito de crédito ou uma obrigação. Mas para outros, não. Tanto é verdade que as maiores empresas do mundo hoje, a matéria-prima delas é a informação, é esse dado, que hoje nós somos chamados a tomar cuidado com esse dado, porque ele não nos pertence, isso é patrimônio de terceiro, que está sob nossa guarda, nossa vigilância. Isso não significa que nós não podemos dele dispor, só que hoje precisamos fazê-lo com certos cuidados, tomando certas cautelas e, sobretudo, com algumas autorizações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio e ela, digamos, vincula a todos, do pequeno ao médio ao grande empresário, do pequeno, do médio, do grande prestador de serviço, ou, enfim, de todas aquelas organizações e pessoas que, porventura, armazenem dados e informações de terceiros, né? E isso é de uma gravidade fantástica, porque até então era uma realidade que para nós não estava ali, né? Nós nos valíamos daquilo para algumas atividades e fica-se por aí mesmo. Contudo, a legislação atual, né, doutor Marcelo, e é isso que eu queria especular um pouco com você, ela trouxe inúmeras responsabilidades para aqueles que eventualmente colhem, recepcionam dados, informações de terceiros. Em breves linhas, doutor Marcelo, diga aos nossos telespectadores o que vem a ser para aqueles que ainda não sabem e dizer que está valendo sim e quais são aqueles cuidados mínimos que precisamos ter com essa lei, doutor. Acredito que todo mundo que já teve rede social, já recebeu aquelas promoções assim que buscou uma coisa de um lado e ela apareceu em todas as redes sociais 50 vezes, a gente olha e diz: mas como é que eles sabem exatamente o que a gente está buscando, né? Como é que eles sabem disso? E nós conseguimos nos dar conta de que eles estão utilizando nossos dados.
mas eu digo empresas, de modo geral, que são aquelas que vão ser enquadradas na Lei Geral de Dados, acabam não se dando conta que eles também estão detendo de uma gama, dependendo da empresa, uma gama relevante de dados, né? Por exemplo, empresas de saúde até tem os dados mais sensíveis, né, que são considerados que a lei prevê que sejam, inclusive, mais resguardados, né? Mas, de forma geral, essa lei ela é bem simples. Ela visa resguardar os dados que são fornecidos pela pessoa física às pessoas jurídicas, basicamente, né? Nós transmitimos diariamente, quando vamos fazer uma compra, às vezes numa loja, pedem CPF, data de nascimento, onde nasce, uma infinidade de dados que até muitas vezes, recentemente, agora eu fui fazer uma compra ali, me pediram dados que eram absolutamente desnecessários para aquela compra, né? E esses dados estão sendo armazenados, então chegou-se a um momento em que se percebeu que essa infinidade de dados pode gerar até um excesso de publicidade, uma publicidade muito específica, que pode expor a vida do indivíduo, né? Então, essa lei basicamente ela dá uma resguardada nisso, ela determina como esse dado pode ser captado, como ele deve ser tratado eventualmente, se ele pode ou não ser repassado a terceiros e de que forma isso pode acontecer. Até recentemente eu recebi, a minha avó, que não tem um conhecimento disso, recebeu uma carta do plano de saúde dela, apavorada, dizendo que os dados dela, que eles iam utilizar os dados dela, veio me perguntar, será que eu assino isso aqui, aceito? Era justamente um adendo do contrato para a utilização dos dados, né, já visando o LGPD. Então eu disse, não, pode ficar tranquila, é o que todos estão fazendo. É uma adaptação simples, que leva algum tempo, né? É preciso construir uma ideia dentro das empresas, eles precisam tomar conhecimento, saber da importância disso e depois aplicar, né? Passam por 2 etapas. O que eu tenho discutido, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe alguns encargos, né, para quem recebe esses dados aí, e assim como ele tem lá os órgãos de governança, digamos, para cuidar do negócio, ele tem mais um encargo também, que é a governança dessas informações, né? Então, assim, um minuto, né, doutor, o que as empresas deveriam estar fazendo, né, para se acautelar com relação aí à preservação desses dados? O aconselhamento é que sempre busque auxílio de algum profissional para verificar se ela se enquadra nas necessidades que a lei estabelece, quais necessidades, porque a lei ela não é exatamente igual para todas as empresas, né? Então, a empresa precisa identificar em que local onde ela se coloca dentro dessa lei e aí prever os passos, o treinamento necessário dos seus funcionários, eventualmente a eleição de algum responsável, que vai ser a pessoa que vai cuidar desse gerenciamento de dados, mas sempre é recomendado buscar algum profissional, né? Isso. Tivemos o privilégio de hoje ter aqui o Marcelo, né, o Dr. Marcelo, né, que peço que faça a consideração final, né? Estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço primeiro a participação aqui, tentando sempre colaborar da melhor forma. Me coloco à disposição também de quem tiver qualquer dúvida aí que tenha ficado e desejo que todos consigam retomar suas atividades aí online, presencialmente, de todas as formas como nos acostumamos, né? Essa mistura hoje que já vemos do online e do presencial, que possamos efetivamente superar esse período difícil. Bom, assim nós chegamos ao final de mais um programa Valores da Nossa Terra, que hoje teve o privilégio de contar com a presença do advogado Marcelo Aren, né, que falou conosco sobre inúmeros assuntos voltados à justiça e algumas inovações legislativas. Temos certeza que esse programa contribuiu e contribuirá em muito, né, com todos os nossos telespectadores na observância, sobretudo, dessa última lei, que é uma grave lei, uma importante lei que merece ser seriamente considerada. Então, estamos terminando mais esse programa, prometendo voltar na semana que vem com mais uma entrevista de relevo para o programa Valores da Nossa Terra. Boa semana a todos.